O episódio de hoje é sobre diferenças no hemograma entre cão e gato, né? Eu vou falar especificamente o que é diferente no gato, porque a gente sempre tem particularidades nos felinos, né? Gato não é cachorro pequeno, então é muito importante que vocês conheçam essas diferenças, dominem na rotina. Então, o que é a primeira diferença no gato, né? Primeira diferença são os parâmetros de referência. Então, tanto para hemograma quanto para bioquímica sérica, né? Hoje a gente vai falar só de hemograma. Mas, por exemplo, creatinina tem um valor diferente no gato. Inclusive, até recentemente eu trouxe um caso sobre isso nos stories. Então, o valor é diferente do cão. Então, a gente sempre tem que estar atento para esses valores diferentes de referência. Esse é o primeiro ponto de diferença. Mas, óbvio que eu vou falar quais são os parâmetros, né? Então, no hemograma, primeiro, as hemácias e os índices relacionados a hemácias podem ser diferentes. Quais? A contagem de eritrócitos, né, a própria contagem de hemácias, o hematócrito, a hemoglobina e o VGM, CHGM e também o RDW. Então, todos esses parâmetros têm valores de referência diferentes entre cão e gato. Esse é o primeiro ponto. Então, aqui, hemácias, hematócrito, hemoglobina, VGM, CHGM e RDW. Leucócitos também tem valores de referência diferentes. E os segmentados, os neutrófilos segmentados, linfócitos, monócitos e eosinófilos. Então, tem bastante coisa diferente. Então, as hemácias no cão, gente, varia de 5,5 a 8,5 vezes 1 milhão. Então, de 5,5 milhões a 8,5 milhões. E no gato, 5 a 10 milhões de hemácias. Tá? Então, é um valor um pouquinho reduzido em relação ao cão. Já no hematócrito, de 24% a 47% no gato e de 37% a 55% no cão. Então, um pouquinho abaixo também. Hemoglobina, 9 a 15% no gato, de 12 a 18% no cão. Então, isso é um tanto quanto óbvio que é diferente, mas eu já vi muita gente errar na interpretação. E algumas vezes já aconteceu de eu identificar errado, que era cão ou gato na requisição, e vir um valor de referência errado no resultado, porque a maioria dos laboratórios tem uma automação para isso, né? Talvez o patologista vê lá na hora que a morfologia de hemácia é de gato, mas no sistema ficou cadastrado cão. Então, se você errar na solicitação, não identificar se é cão ou gato, tem que ter ainda mais atenção para a referência, ou pode acontecer um erro lá no laboratório de cadastro. Então, sempre ter atenção para os números, né? E se realmente bate com a espécie que você está avaliando. Em relação aos leucócitos, também um pouquinho menor, né? A gente pode ter uma contagem de menos até uma faixa maior de contagem normal, então de 5,5 leucócitos totais até 19.500 no gato e de 6 a 17 mil no cão. Esses valores de referência que eu estou trazendo aqui para vocês são as referências do laboratório que a gente usa aqui no hospital escola que eu atendo. Os neutrófilos segmentados também pode ser menor no gato, de 2.500 a 12.500, 2.500 a 12.500, e no cão de 3 a 11.500, linfócitos, monócitos e eosinófilos a mesma lógica, com exceção dos linfócitos. Os linfócitos pode ter uma contagem maior, até 7.000 no gato, e no cão varia aí entre 4.800, 4.500 e 5.000 a contagem total. Lembrando, gente, que os valores relativos, eles têm baixo impacto diagnóstico dos leucócitos. Então, sempre olhar o absoluto, não aquele percentual. Se o laboratório não fornece o número absoluto, é fácil de calcular. Como que vocês fazem isso? O leucócito total, sei lá, deu 7.000 de leucócitos totais. E tem 60% de neutrófilo segmentado. Tu vai calcular 60% de 7.000. Tá? Dá um trabalhinho, a maioria dos laboratórios já oferece, né, o valor calculado, mas é só para vocês lembrarem como que calcula isso. Segunda diferença no gato, gente, é a resposta medular quando ele tem anemia. E o que é diferente no gato, né? Então, assim, a primeira coisa que acontece é que a resposta regenerativa no esfregaço, que a gente observa lá aqueles sinais de anisocitose, policromatofilia, corpúsculos de Roux-en-Joly, ela não é tão intensa e clara e rápida como no cão. Então, no cão, é muito difícil ele ter uma anemia regenerativa, bem regenerativa, sem ter evidências de anisocitose, policromatofilia, corpúsculos de Roux-en-Joly, que indicam que hemácias jovens estão na circulação.
mesmo sem a gente ter uma contagem corrigida ou absoluta de reticulócitos, no cão, essa análise de lâmina ela pode trazer informações mais óbvias quanto à presença de regeneração ou não em situações de anemia. Quando tem uma anemia regenerativa, o que isso significa? Significa que a medula está conseguindo regenerar, formar novas hemácias numa taxa adequada para repor aquela anemia que está sendo causada. Só que se tem anemia, o corpo ainda não deu conta de repor. Concorda? Se ainda tem anemia, a medula está lá tentando produzir, mas algo está acontecendo, continua acontecendo, que essas hemácias estão sendo perdidas. É por isso que as duas principais causas de anemias regenerativas estão vinculadas ou à perda de sangue literal, tipo foi atropelado, rompeu o baço, teve hemorragia interna, perdeu sangue. 2, 3 dias depois vai ter uma resposta de regeneração no hemograma. Ou tem um parasita, uma babésia, um micoplasma num gato, que está causando hemólise. 2 exemplos, existem inúmeras outras causas, mas essas são as duas principais causas de anemias regenerativas. Mecanismos, tá? Hemólise, trouxe 2 exemplos, babésia e micoplasma, e perda de sangue aguda. E o que a gente vai ver no cão que não vê no gato? Nem sempre, não é que não vê, mas nem sempre vê no gato. Indícios de regeneração na citologia, né? Na análise de lâmina lá do hemograma. E por que não vê? Porque o gato ele não mostra tão claramente essas alterações e ele demora mais um pouco para ter essa resposta medular clara. Mas ele mostra reticulócitos. Nos gatos é possível a gente diferenciar, né, 2 tipos de reticulócitos. O que a gente tem que avaliar, e que o laboratório geralmente vai fornecer, porque eles sabem disso, é a contagem dos reticulócitos agregados. Esses reticulócitos agregados, com o passar do tempo, eles ficam pontilhados. Então, o que indica uma regeneração mais clara são os agregados. Contando esses reticulócitos agregados, a gente consegue inferir melhor o grau de regeneração e se aquela anemia é de fato ou não regenerativa. Então, essa é uma diferença importante em relação à resposta medular e à avaliação de uma anemia em gato. Dado importante no gato, sempre que tiver anemia, tem que pedir contagem de reticulócitos. Se o laboratório te contar reticulócitos agregados e pontilhados, você olha para os agregados. Uma anemia regenerativa, do ponto de vista de classificação baseada em VGM e CHGM. Qual é o mais clássico? O mais clássico é macrocítica hipocrômica. Por quê? Justamente pelo mecanismo que eu acabei de explicar. Na medula óssea, quando é regenerativa, a produção medular de novas hemácias está muito intensa, tá? E aí o que vai acontecer? Quando essa produção é muito intensa, escapam mais reticulócitos, que são hemácias jovens para a circulação. Os reticulócitos, eles são maiores do que as hemácias maduras e têm menos hemoglobina. Eles ficaram menos tempo lá na medula amadurecendo para formar hemoglobina. Então a lógica seria uma anemia macrocítica, porque as hemácias são maiores, hipocrômicas, porque elas têm menos concentração de hemoglobina. No cão, esse padrão acontece mais vezes. No gato, não. Para variar, o gato é o diferentão, tá? Só que o mais vezes do cão, tem estudos que falam que apenas 11% das anemias regenerativas vão apresentar macrocitose e hipocromia na avaliação dos índices. Então não é bem assim. Mas, classicamente, a lógica que eu acabei de explicar para vocês faz sentido ser macrocítica e hipocrômica. Só que no gato, gente, nós podemos ter anemias arregenerativas macrocíticas. A FeLV tem mecanismos multifatoriais de anemia, mas o principal deles é que ela afeta a medula óssea, né? E aí ela pode ocasionar uma mielodisplasia, que vai gerar malformações nas hemácias. E aí a gente pode ter hemácias grandes, mas uma anemia arregenerativa. Elas são tipo hemácias feiosas, mal formadas, e não são reticulócitos, indicando alta taxa de regeneração. No gato, a contagem absoluta dos reticulócitos agregados, ela é mais aceita.
como referência para ver se é regenerativo ou não. E aí, quais são os valores de referência? Menor que 15 mil não tem regeneração. De 15 mil a 50 mil, K, aqui 3 dígitos, né? 15 a 50 mil é uma regeneração leve. De 50 mil a 100 mil reticulócitos é uma regeneração moderada. E maior que 200 mil é uma regeneração intensa, marcada. A contagem corrigida de reticulócitos, menor que 1,7, anemia não regenerativa, maior que 3,06 para contagem automatizadas, tá? É regenerativa. Maior que 1,7 para contagem manual. Terceiro ponto, né, de diferença entre hemograma do cão e do gato. A terceira diferença é em relação à distribuição dos leucócitos, principalmente dos neutrófilos e dos linfócitos, entre o pool marginal e o pool circulante. Os leucócitos, aqui é um vaso sanguíneo, tá? Vamos dizer que é a jugular, onde você vai lá coletar o sangue. Eles não se distribuem de forma homogênea em toda a profundidade do vaso. Tem leucócitos que ficam aderidos ao endotélio vascular. E essa que é a distribuição do pool marginal, os que estão aderidos ao endotélio é chamado de marginal, o que estão circulando, que quando você coloca a agulha lá e coleta o sangue e sai aqueles leucócitos lá no resultado do hemograma, é o pool circulante. A distribuição de pool marginal e pool circulante é diferente no cão e no gato. No cão, mais ou menos metade dos leucócitos está no pool circulante e metade no pool marginal. No gato, 1/3 está no pool circulante e em torno de 2/3 está no pool marginal. Ou seja, eles vão ser mais suscetíveis a condições hormonais, né? Principalmente a liberação de catecolamina, que vai fazer vasoconstrição, esplenocontração. E quando esse hormônio é liberado, né, por medo, estresse agudo, os leucócitos do pool marginal eles vão para o pool circulante. Então essa é uma diferença importante no gato e que vai implicar numa interpretação diferente das leucocitoses. Se já dá cagada na interpretação de leucocitose no cão, no gato dá ainda mais justamente por isso. Porque muitos e muitos gatos vão liberar catecolamina na hora da coleta. E grande parte desses leucócitos que estão no pool marginal vão para o pool circulante e ele vai ter leucocitose no resultado do exame. Leucocitose, linfocitose, neutrofilia, mas o gato não está doente. Então essa é uma diferença muito importante. Essa questão do pool marginal e pool circulante tem tudo a ver com a quarta diferença no cão e gato, que é em relação à interpretação das leucocitoses. A resposta à liberação de catecolamina, ela é muito mais frequente nos felinos, que é exatamente o que eu acabei de explicar. A resposta à liberação de catecolamina, por esse mecanismo de demarginação e pela esplenocontração, que também contribui principalmente para aumentar hemácias nesse contexto, mas também vai aumentar um pouquinho os leucócitos, faz com que esse indivíduo ele apresente o padrão clássico de resposta à liberação de catecolamina, que é leucocitose por linfocitose, neutrofilia e eosinofilia. Esse é o classicão. Mas a gente pode ter animais que têm só neutrofilia, outros que têm só linfocitose, a maioria tem neutrofilia e linfocitose e não tem eosinofilia no número, pelo mesmo motivo do exemplo que eu acabei de apresentar. E o mais importante de tudo, isso, não significa que tem infecção. Então, usar antibiótico porque tem infecção num gato, porque tem leucocitose num gato, só leucocitose, sem mais nada, leucocitose, neutrofilia, linfocitose, tá errado. Porque pode ser só liberação de catecolamina. Ai, como é que eu sei, prof? É o número? Não é um número. É raciocínio clínico. Você tem que olhar para o resultado alinhando com o contexto clínico do teu paciente e olhar várias evidências se existem subsídios que explicam uma infecção. Então essas são as principais diferenças na leitura do hemograma, né, entre cães e gatos. Eu falei sobre as 4 principais aqui. Um ponto que eu acho que vale a pena eu frisar aqui nessa aula, para a gente sempre ter atenção na interpretação, principalmente de leucocitoses em gatos,
ter parcimônia na prescrição de antimicrobianos, porque muitos gatos têm leucocitose fisiológica e não associada a processo inflamatório e infeccioso. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante que eu falei no começo da live, aí, relacionado à segunda diferença, é a resposta medular. Então, sempre solicitar a contagem de reticulócitos pareada ao hemograma. Se não pedir a parte, o laboratório não dá em geral, tá? Tem alguns maquinogramas que já vem a contagem de reticulócito, mas normalmente você tem que pedir, junto hemograma, mais contagem de reticulócitos, para avaliar de forma mais adequada um processo de anemia em um gato e dar um diagnóstico mais preciso. Muito obrigada, tchau, tchau, boa noite a todos.